Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais um dia que nós estamos aqui para aprender da palavra do nosso Deus, para nós aprender daquele que verdadeiramente Ele tem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesta manhã nós vamos repetir a nossa última aula, né? Porque houve algum probleminha na vez passada, e nós vamos falar sobre os livros que estão dentro dos 150 salmos. Nós temos 5 livros, mas antes, como sempre eu falo a vocês, que vocês estejam com o caderno, que vocês estejam com a Bíblia, para nós anotarmos algumas coisas, alguns detalhes da nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre os cinco livros, vamos falar sobre a doxologia dos salmos, né? Para nós reconhecermos todas as vezes que nós não estivermos apenas lendo os salmos, mas lendo a nossa Bíblia, lendo as mensagens das epístolas gerais, das epístolas de Paulo. Então, nós vamos, em primeiro lugar, abrir a nossa Bíblia, Salmos 29. Salmos 29 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios ao rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Neste Salmos 29, nós temos aqui um hino de louvor que focaliza o poder da palavra de Deus e o poder da voz de Deus e da glória de Deus. O salmista, nós temos conversado nas aulas passadas que os salmistas, eles não faziam orações, cânticos, esses salmos, simplesmente como uma forma de devoção, mas sim porque eles tinham relacionamento com Deus, porque eles sentiam necessidade de viver com Deus. E com isso, eles podiam tributar, ou seja, cantar louvores a Deus, mesmo em momentos de guerra, mesmo em momentos de lutas, dramas, e agradecimento, e dando glórias a Deus, mas porque eles tinham essa intimidade. E eles procuravam a cada dia mais e mais serem íntimos do Senhor Deus. E este salmo, ele mostra todo esse tributo, todo esse louvor, focalizando principalmente o poder de Deus, o que Deus faz. Nós encontramos 7 vezes falando sobre a voz do Senhor. No versículo 3 diz: a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. No versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. No 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Lá no 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças.
No 10 diz: o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ou seja, aqui tem uma comparação com uma força devastadora da natureza, e a voz do Senhor está no dilúvio, que essa é uma força terrível, como nós vimos lá, quando aconteceu o dilúvio na época de Noé. Então, a voz do Senhor, o salmista entendeu, e hoje nós precisamos entender desta forma e dar glórias a Deus. Mas agora nós vamos para nós conhecermos os 5 livros dos Salmos que estão dentro dos 150 Salmos. Esses livros, eles contêm todos os autores, todos que nós temos estudado, né? Davi, Asaf, filhos de Coré, Etã, Emã, Moisés, Salomão, dentro desses 50. Lá na época de Esdras, né? Na tradução da Septuaginta, que foi a nossa primeira aula, nós encontramos esta divisão, que ela está contida na Bíblia hebraica, né? Nas nossas Bíblias está de 1 a 50, mas esses 5 livros, né, separados dentro dos Salmos, eles não estão por temas, eles estão por ideias, que essa será a aula da próxima semana. Mas hoje nós vamos conhecer os 5 livros, os salmos que formam cada livro desse. O primeiro livro, vocês estão aí na telinha vendo, né? É dos Salmos 1 a 41. O segundo livro, dos Salmos 42 a 72. O terceiro livro, do 73 ao 89. O quarto, do 90 ao 106. E o quinto, do 107 ao 150. Mas existe uma peculiaridade nesses 5 livros, é no término de cada um deles. O primeiro livro termina no Salmos 41. E nós vamos conhecer a doxologia. O que é doxologia? Doxologia é formada por 2 palavras. Doxa, D-O-X-A, que significa glória. Doxa, glória. Logia, palavra. Então, a doxologia, ela é uma forma de expressão de louvor à glória de Deus. Ainda agora nós vimos no Salmos 29, nós encontramos tributo, hino à glória de Deus. Mas nós vamos conhecer nos 5 livros, no término de cada último salmo. No primeiro livro, o Salmo 41, 13, o último verso, diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. O segundo livro tem a doxologia no Salmo 72 e o último verso 19, que diz assim: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. O fim do terceiro livro, que é no Salmos 89, versículo 52, diz assim a doxologia: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O quarto livro, Salmos 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Uma convocação a todo o povo, dar glórias ao louvor e à graça de Deus. E o fim do último livro, nós encontramos o Salmo 150, que todo o Salmo 150
é uma doxologia, em que diz: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E lá no último versículo, que são 6 versículos, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, nós vimos nesta manhã, no Salmos 29, o tributo dos salmistas, mas do salmista Davi, convocando ao povo, o povo naquele tempo e o povo hoje, porque a palavra de Deus, Hebreus 13, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O povo reconhecer que a voz do Senhor Deus, ela tem todo o poder. Ela chega no ápice com o poder de devastar os dilúvios. Então, nós encontramos a glória de Deus, a doxologia, porque os salmistas, eles queriam, desejavam e viviam essa comunhão com Deus. Na próxima aula, nós estaremos conhecendo cada ideia de cada grupo desses livros. Já para nós adiantarmos, né, e vocês já ficarem sabendo, no grupo dos salmos do primeiro livro, né, do Salmo 1 a 41, o assunto é a ideia que prevalece entre esse salmo, ou o salmo a partir do 41 salmos, é que o justo está em conflito com os seus inimigos. Então, nós vamos ter esse conhecimento que fica mais fácil de, quando nós lermos os salmos, entendermos o contexto, entendermos do que está falando. E assim nós vamos conhecer. Até a próxima, que Deus os abençoe, uma semana de paz, de alegria e principalmente que venhamos estar dando louvor e glória em todo o tempo ao nosso Deus. Um abraço.